Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Com muita alegria no coração, né? Com a graça maravilhosa de nosso Deus, que nos sustenta toda a noite, podemos deitar e dormir, a graça de Deus é o nosso sustento. E pela manhã, por sua infinita bondade, Ele ainda nos desperta, nos presenteando com mais um dia de vida, né? Não há motivo para estarmos entristecidos, estarmos de cara fechada, né? Ruim, com mau humor. Não, desperta-te com alegria, com gozo no coração, sorria sempre, para que a sua face fique mais bonita, seus músculos sejam trabalhados, você pode rejuvenescer. Olha, Deus faz tudo perfeito, né? Até no sorrir traz a juventude para a sua face. Sorria, Deus te ama, Deus te criou, Deus te dá vida, Deus te dá saúde, Deus te dá força, ânimo para o trabalho, ânimo para aquilo que você tem que fazer. Tudo isso vem da parte de Deus, né? Quanto mais você fica de rosto fechado, talvez mau humor, tudo vai caminhando para o pior, né? Mas podemos sorrir e alegrar, porque a vida é maravilhosa, ela é um dom de Deus. E o que nós queremos no dia a dia é estar feliz, não é? É sobreviver. Ninguém quer morrer, né? Como se diz, a morte é um descanso. Então a pessoa diz, quero viver cansado. Não é nada de morrer, né? É viver, glorificar a Deus, louvar a Deus todos os momentos pela vida. Ainda que temos os problemas, né? As diversidades, mas o viver é maravilhoso, né? O sábio Salomão disse que todas as coisas são vaidade. O nosso desejo é viver cada dia, né? Deus nos desperta pela manhã, você trabalha, você alimenta, chega à tarde, à noite vai chegando, olha, já venceu mais um dia, já viveu mais um dia, e o melhor de tudo é que nós pudemos desfrutar do dia todo, dos amigos, dos familiares, e assim ter uma vida feliz, né? É isso que é o interessante e maravilhoso que nós desejamos. Os bens materiais são só para uma sobrevivência, logo nós vamos morrer, tudo vai ficar por aí mesmo. Então estas coisas são passageiras e não deve afligir o homem, né? Às vezes a ganância, a vontade de querer e ter, traz muito sofrimento, sendo que precisamos de pouco para viver, não é verdade? O que mais satisfaz o nosso coração é a boa amizade, a alegria e estar bem com Deus, com o próximo e conosco mesmo, né? Então que Deus te abençoe, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre dentro do seu coração. Graças a Deus, né? Vamos meditar mais um pouquinho, hoje em manifestações proféticas, conhecendo as maneiras que Deus trabalha, a maneira que Deus redige a sua palavra, que já está escrita e para todos nós, que a graça de Deus nos sustente para conhecermos melhor esta palavra. Vamos dizer sempre, né, porque é a palavra de Deus, é eterna, que devemos sempre ter o bom senso de parar, muitas vezes nos humilhar na presença de Deus, para obtermos o verdadeiro conhecimento desta palavra de Deus. Porque a maneira que Deus mostra e revela a sua palavra é simples, mas precisamos de fé para ver o que Deus está manifestando e falando de uma maneira tão simples, porque é dentro da simplicidade. Nós nunca podemos querer trazer Deus dentro da nossa limitação humana e que Deus nos sirva dentro de nossa limitação humana. Não. Nós temos que descobrir o que é Deus e nós devemos, então, servi-lo dentro das suas características, dentro das suas exigências. E é isto que
traz vida eterna para nós. Você lê a Bíblia, claro, né? O Senhor Jesus disse assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Mas quais são os mandamentos dele? Os mandamentos dele é toda a Bíblia, não é simplesmente o Novo Testamento, é toda a palavra de Deus, é o mandamento para a nossa vida. Então é dentro desses mandamentos que nós devemos viver. E é dentro desses mandamentos que todo mundo, seja pobre, rico, negro, branco, amarelo, vermelho, brasileiro, não brasileiro, seja quem for, será julgado segundo estas palavras de Deus. Então, por isso que o Senhor Jesus disse: e vós cuidais ter nela a vida eterna, pois a vida do homem está baseada toda dentro desta palavra de Deus. Então, precisamos conhecer, né? Conhecer este Deus, nos aproximar dele, invocá-lo enquanto ele se deixa achar, assim diz a sua palavra. Então é uma oportunidade que todos nós encontramos, pela graça de Deus, a oportunidade de conhecê-lo, de servi-lo e de amá-lo, para que assim possamos passar a eternidade com ele. Depois que morrermos aqui, se eu disser, não, eu vou esperar um pouquinho, vou ficar mais velho, ou depois que eu morrer, eu decido isso. Não. Nós temos que fazer essa decisão, crer no Senhor, enquanto nós estamos com fôlego de vida neste corpo. É a oportunidade que Deus dá para que nós façamos a nossa escolha. Deus não obriga ninguém a cumprir a sua palavra. Deus não obriga ninguém a crer. Ele simplesmente escreveu e está aqui. Então nós sabemos que a única maneira de termos a vida eterna, então, é tomarmos esta palavra e crer nela. De outra forma, então, nós não temos vida eterna. Não é pelos nossos pensamentos, pelos nossos afazeres, mas é pela graça e misericórdia de Deus que nós podemos alcançar isto. Então é necessário que, dentro do livre-arbítrio que Deus nos deu para escolher, né? Livre-arbítrio é direito de escolha. Deus nos deixou com a gente livre e moral para escolhermos o que nós quisermos. Então, a nossa escolha determina o nosso destino. Se nós escolhemos viver uma vida para com Deus, isso está nos destinando para a eternidade, esta escolha. Mas se nós rejeitamos, esta escolha está nos destinando para o inferno. Então a tua escolha, a nossa escolha, vai determinar o nosso destino, é o que nós escolhemos. Deus não obriga, ele apenas deixa, né, como lá no Jardim do Éden, ele deixou diante de Adão e Eva a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem tomou a árvore do conhecimento. Agora, é isso que está diante de nós. Outra vez, entre a vida e a morte, é nós que escolhemos. E sabemos que a vida eterna, ela está em nosso Deus, está em sua palavra. Então, a necessidade de conhecermos e aproximarmos deste Deus, da sua palavra, e assim deixar ele esclarecer para nós. E você pode perguntar, mas como é que Deus se esclarece? Ele esclarece a si mesmo dentro de sua palavra, explicando-se por sua palavra. Então precisamos ter humildade, porque muitas vezes nós aprendemos muitas coisas através do nosso pensamento próprio, através do pensamento da igreja, né, do sacerdote, do pastor, através do ensinamento teológico, e muitas vezes aquilo não é a realidade de Deus. Talvez é muito mais simples, é muito mais maior, e nós muitas vezes rejeitamos aquilo, falando, mas não é assim, mas é aquilo que a Bíblia está dizendo. Então precisamos da graça de Deus para que
mostre a nós aquilo que Deus está dizendo em sua palavra. E quando Deus diz, aquilo é diferente do nosso pensamento humano, né? Vamos ter aí um exemplo da Escritura, quando o Senhor Jesus perguntou aos seus apóstolos: que diz os homens ser o filho do homem? Então, eles responderam, uns diz ser Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Então, dentro destas três respostas, você pode ver que, dentre o povo, e aquilo que os apóstolos haviam ouvido a respeito de Jesus, o Filho do Homem, Deus profeta, no pensamento dos homens havia vários pensamentos que eram de algum dos profetas que havia ressuscitado. Então o Senhor Jesus perguntou: e vocês, o que vocês dizem? Então Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse: bem-aventurado é você, Simão. Bem-aventurado quer dizer mais que feliz, é você. Porque quem te mostrou isso, quem ensinou isso para você, quem esclareceu, não foi carne e sangue, né? Não foi pensamento nem doutrina de homens, mas foi o Pai que está no céu. Então, ou seja, aquilo Deus mostrou diretamente ao coração de Pedro. É dessa maneira que Deus faz você conhecer a sua palavra, não é por pensamentos de que um diz assim, o outro assim, né? Cada um diferente, como nós falamos, cada um tentando puxar para a sua igreja, para a sua denominação, para aquilo apoiar o seu pensamento religioso. Não. Isso não pode acontecer. Nós temos que estar apoiados em todo o pensamento da palavra de Deus. Deus não apoia um pensamento religioso, Deus só apoia a sua palavra. Então, como eu disse, você não está obrigado a tomar a palavra, mas se você quiser salvação, é um dever nosso tomar esta palavra. Deus não está obrigado a tratar com você e nem comigo. Ele não está obrigado, mas se nós tomamos a sua Bíblia, a sua palavra, então ele tratará conosco porque ele cumpre a sua palavra. Eu posso falar uma coisa para você e falhar, mas Deus não. O que Deus disse, ele cumpre, né? Como Paulo escreveu, Paulo disse: se formos infiéis, Deus permanece fiel. Então, ele é Deus, nós somos humanos e falhos, mas Deus Todo-Poderoso não tem falha. Então, se nós cremos em sua palavra e tomamos a sua palavra como ela está escrita, então Deus vai tratar com você e comigo. É desse jeito, então nós precisamos aproximar deste Deus e conhecê-lo. Como eu já disse, né, as pessoas talvez viaje ao longe, vai ao longe, paga caro para conhecer alguém de renome, né, um artista e alguém muito famoso, e ele vai, ele quer conhecer, quer estar ali, quer dar um abraço. E a preocupação em conhecermos o Criador da nossa vida? E muitas vezes as pessoas nem pensam estas coisas, ou acham que a maneira que ele pensa de Deus, ele conhece a Deus, de sabermos que Deus é o Criador, ele está lá no céu e nós estamos aqui na terra, e aqui nós vamos vivendo e um dia nós vamos morrer e encontrar com ele. Não é bem por aí, né? Precisamos saber o que é para termos a vida eterna, como ele é, o que ele fez para trazer esta salvação para nós, como ele manifesta. Então ele manifestou como carne humana, se tornando um Deus homem, pessoa como a mim e a você, para trazer esta grande salvação a você e a mim. Agora isso ele revelou, ele disse através de seus profetas que ele viria e que nasceria, ele seria o Messias, o ungido, que traria a unção e a salvação de Deus ao seu povo. Então, lembrando, o profeta Isaías disse que a virgem conceberia, daria à luz um filho, e ele seria chamado Emanuel. Emanuel
é Deus conosco, então não era filho, era Deus. Deus não mente em sua palavra, o que ele diz, ele cumpre. Se fosse um filho à parte, né, como nós temos nossos filhos, não seria Deus, mas a Bíblia diz que é Emanuel, Deus conosco. Então ali está o Messias, o ungido de Deus, trabalhando para com o homem, para trazer esta grande salvação. E sendo o Messias, então ele foi conhecido como filho do homem. E filho do homem quer dizer um profeta. E é assim que Israel conhecia as manifestações proféticas, as manifestações de seus profetas, o que eles falavam. Então, quando Deus manifestava um profeta, Israel conhecia aquele profeta. E a maneira de Deus trabalhar com os povos e as nações também é de uma maneira profética, manifestações proféticas, ou seja, Deus tem os seus homens destinados para isto. O que é um profeta? Um homem capacitado por Deus com visões de ver as coisas, né? Um vidente, e ainda profetizar coisas que devem acontecer. Assim sendo, então, hoje nós temos um livro de profecias. Dentro deste livro, que é a palavra de Deus, relata para nós os acontecimentos que devem acontecer neste mundo, nesta terra, essas manifestações proféticas de Deus, da maneira que ele disse que manifestaria, para que assim, através de seus profetas, ele possa preparar um povo sempre para ser o seu povo, e assim é o trabalho de Deus. Então, as pessoas podem dizer, um pregador é um profeta. Sim, um pregador, ele é um profeta na qualidade de pregador, por pregar as profecias da Bíblia, que são profecias de Deus. Então, nesse caso, o pregador, ele é um profeta, um pastor, né? O que prega a palavra de Deus, um profeta. Agora, ele não tem aquela vindicação de receber visões e prever coisas e assim anunciar ao povo. Então, esse é um profeta vindicado, no qual nós tivemos Moisés, Elias, né? Jeremias, Isaías e tantos outros profetas. No Novo Testamento, nós tivemos Paulo, né? Você fala, mas Paulo, sim, você vai ver, Paulo, ele deixou coisas escritas e profecias para este último dia, e dentro das cartas de Paulo, falando a respeito de anticristo e outras coisas, Paulo, como um profeta, foi elevado ao terceiro céu, né? Deus faz estas coisas com verdadeiros profetas, como nós sabemos. E você olha João Batista, que é o profeta, escritor de Apocalipse, recebendo estas profecias apocalípticas, escrevendo-as. Então, João era um profeta. Isso deve tirar de nossa cabeça, ou da mente, né, das pessoas que trazem interpretações, e muitas vezes as interpretações que nós fazemos a respeito da Bíblia, ela bloqueia a nossa mente para ver o trabalho de Deus. E quando é bloqueado, então nós não passamos daquilo, e nós então ficamos esbarrando com a Escritura e até mesmo brigando com as Escrituras, né? Você sabe que é normal, muitas vezes encontra duas pessoas que dizem ser cristãs e cada um quer defender a sua doutrina, a sua fé, a sua igreja, e um cita o versículo da Bíblia e o outro cita outro versículo, e aquilo entra em choque, entra em atrito. Parece que a Bíblia é uma confusão, um vendo de um jeito, outro de outro, e a Bíblia não tem um sincronismo perfeito, então algo está errado. A Bíblia não tem contradição. Quando nós cremos na palavra de Deus, que nós podemos conversar sobre a palavra de Deus, você verá que ela não tem contradição. Ela harmoniza, ela sincroniza, ela manifesta de uma maneira perfeita e real. O problema está dentro dos homens, porque é dentro dos homens que gera os conflitos e reações contrárias por causa do pensamento humano. Então, nós não podemos ter o nosso pensamento humano.
O nosso pensamento é tomar toda a palavra de Deus e deixar que esta palavra de Deus possa gestar em nós uma verdadeira visão aberta e ampla do que é esse nosso Deus. Então, assim sendo, Deus sempre trabalhou por meios proféticos. Deus sempre manifestou de uma maneira contrária ao pensamento humano. Vamos ver alguns exemplos escriturísticos. Vamos olhar nos dias de Noé. Quantos entraram na arca? Entrou Noé e sua família, foram 8 pessoas. Deus disse que haveria chuva, e então aquilo foi contrário ao pensamento daquele povo, porque nunca havia havido chuva, mas Deus anunciou através do seu profeta Noé, e eles não creram. Tem muitos que dizem, se eu fosse filho de Noé, eu entraria na arca. Primeiro, para eu entrar naquela arca, eu teria que ser um dos filhos de Noé, porque nenhum outro entrou, só os filhos, e então eu não seria a parte daquilo, né? Então você vê que Deus veio contrário àqueles pensamentos daqueles dias, onde havia muita ciência, muito conhecimento, mas não puderam ouvir a voz do profeta Noé. Logo nós chegamos nos dias do profeta Elias. Você lê a Bíblia, ele saiu, ele apareceu lá da terra, ele chamado Tisbita, e veio e proclamou a vontade de Deus, condenando o pecado dos dias de Acabe e sua esposa Jezabel, aqueles que estavam errados diante de Deus, aquela religião falsa que a Bíblia chama a religião de Jezabel. Então ela era uma religiosa, e Deus trouxe um homem justamente do lado de fora, combatendo aquele pensamento religioso. E assim Elias sofreu perseguição da parte de Jezabel e Acabe. O pensamento, a palavra de Deus contrariando aquela religião. Aproximando-se mais de nossos dias, você lê a Bíblia e você vê o nascimento do profeta João Batista. Aos 9 anos, Deus o levou para o deserto. Então, Deus não deixou ele entrar e nem viver através de templos religiosos, mas foi ensinado por Deus lá no deserto. Quando ele chega trazendo o evangelho, ele chega combatendo aquelas religiões farisaicas e outras daquele dia, mas do lado de fora. Deus sempre vem do lado de fora chamando a uma simplicidade, chamando a um arrependimento, chamando a uma conversão verdadeira. Mas quando Deus se manifesta, ele não é conhecido, porque é em simplicidade. Eles não imaginavam, eles até sabiam que João era um profeta por suas pregações, mas não podia segui-lo por sua maneira simples. Um homem trajado com vestes, né, de ovelhas, vivendo no mato, e logo vem repreendendo aquela classe pecadora, chamando eles de raça de víboras, raça de serpente, chamando o arrependimento, e ao invés de crer, eles ficaram furiosos contra o profeta. Você vê, então, Deus não manifesta no meio das religiões, ele vem do lado de fora e as religiões o reprova, não aceita. Vamos ver o caso de nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Você poderia me dizer em qual meio religioso o nosso Messias nasceu? Ele nasceu no estábulo, ele não nasceu em nenhum palácio e nenhuma grande catedral. Nasceu num lugar simples. Quando ele começou a pregar o evangelho e manifestar o poder de Deus, eles o chamaram filho de prostituta. Eles o rejeitaram. Então você vê que ele não estava em nenhum meio sistema religioso de fariseus, saduceus, essênios e outras religiões daquele dia, mas ele veio fora. Então Deus sempre manifesta de fora,
do templo religioso e dos pensamentos religiosos, das práticas religiosas, ele vem do lado de fora e chama os seus filhos. Por isso que Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei no seu coração. Ele está do lado de fora, ele não está do lado de dentro. Ele não está dentro de um sistema religioso. Então, assim, nós vemos Deus manifestando a sua palavra. Então, as suas manifestações proféticas, seus profetas, ele nunca os trouxe dentro de uma religião. Ele sempre caminhou pelo lado de fora, chamando o povo para fora dos sistemas organizados pelos homens. Aquilo tem aparência, né? Aparência de piedade, mas eles negam a eficácia e o poder de Deus. Ou seja, aquilo tem aparência de cristianismo, quando aqueles mesmos que professam o cristianismo negam a palavra de Deus. E a palavra de Deus, nós precisamos ter fé para não negá-la, e não podemos tê-la dividida, mas precisamos tê-la em um completo. Desde Gênesis e Apocalipse, ela é a palavra de Deus, e nós temos que crer nela, e dentro dela traz as manifestações proféticas conforme Deus ensinou e destinou. Está tudo dentro desta palavra. Então precisamos de conhecimento, ter fé, humildade, para buscarmos a Deus e assim sermos abençoados dentro da sua palavra, obtendo verdadeiro conhecimento celestial e não os pensamentos humanos. Então, como Cristo esclareceu a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou estas coisas não foi carne e sangue, não foi pensamentos nem credos religiosos, mas o Pai que está no céu. Que Deus nesta manhã possa abençoar-te com esta mesma revelação, com esta classe de esclarecimento da parte de Deus para o nosso coração, e assim não estarmos amarrados nem imbuídos através de sistemas religiosos, mas verdadeiramente conhecendo Deus, a sua palavra, e sendo libertos e preparados por Ele, para subirmos a encontrar nos céus com Ele. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, nesta manhã, tenha o seu dia abençoado, que a graça de Deus domine sempre o seu coração, dando-lhe paz, sabedoria, para viver nesta terra, amando e servindo a Deus. Um bom dia para você, Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, teremos mais um pouquinho, né? Às 6 horas da manhã, estaremos aqui, se Deus permitir, para falarmos mais um pouquinho. E muito obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe sempre o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Bom dia.